Com a decisão publicada hoje pelo Supremo Tribunal Federal confirmando sua condenação, Jair Bolsonaro entrou em estado de alerta, ou, como descreve a colunista Raquel Landim, em modo de desespero. A aproximação entre Lula e Donald Trump, somada à estagnação do projeto de anistia no Congresso, acendeu o sinal vermelho no círculo bolsonarista. Percebendo que sua estratégia política havia fracassado, Bolsonaro teria responsabilizado seu filho, Eduardo Bolsonaro, que viajou aos Estados Unidos em busca de apoio internacional. A missão? Pressionar por medidas contra ministros do Supremo e tentar articular sanções, uma tentativa considerada arriscada e até agora sem resultados concretos. Gente, eu vou introduzir aqui o jornal, daqui a pouco a Mônica até vai trazer mais informações, porque Jair Bolsonaro está em modo desespero. Eu acho que dá para a gente descrever assim. Sobre o risco de perder o apoio de Donald Trump, ele parece ter finalmente percebido o erro da sua estratégia política, entrou em desespero e está culpando o filho Eduardo Bolsonaro por uma decisão que foi sua. Conforme a Mônica, colunista da Folha de São Paulo, deu em primeira mão, o ex-presidente mandou emissários dizerem a Eduardo para calar a boca e não atrapalhar as costuras para um acordo de redução de penas aos condenados do 8 de janeiro, que está fazendo água no Congresso. Mas vale lembrar que desde o início, Bolsonaro tinha dois caminhos a seguir. Tentar uma postura mais amena, como vinha sendo aconselhado por seus advogados, ou partir para o enfrentamento com o apoio dos norte-americanos, como martelava o deputado federal e o influenciador Paulo Figueiredo. O lobby bolsonarista foi teoricamente bem sucedido, certo? Veio o tarifaço contra o Brasil, as sanções contra os ministros do Supremo, mas como já era previsível e muita gente ao redor de Bolsonaro alertou, o tiro saiu pela culatra. Trabalhar contra a própria pátria pegou mal, a popularidade do rival político, o presidente Lula, aumentou, o STF não se rendeu, e Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, pelo menos 7 em regime fechado. O que isso significa? Cadeia. O que Bolsonaro não esperava era que Trump teria uma química com o Lula. Mas será que foi química? Foi lobby empresarial. Aliás, nada diferente do que costumam fazer outros países. Pouco antes do encontro com Lula na ONU, Trump recebeu em audiência o empresário Joesley Batista. Dono do maior frigorífico do mundo, Joesley deixou, faz tempo, e com a ajuda do BNDES durante os governos do PT, de ser um empresário, entre aspas, brasileiro. Hoje a JBS tem 55% do seu faturamento nos Estados Unidos, gera lá nos Estados Unidos 100 mil empregos e foi uma importante doadora de campanha do republicano. Trump foi alertado que, se não suavizar as tarifas para a carne brasileira, o preço do hambúrguer para os americanos vai escalar mais e mais junto com a inflação do Brasil. Diante disso, para que continuar defendendo o Jair? Será que vai ser tarde demais? Em Brasília, o projeto de lei da dosimetria vai se complicando. O STF está reticente, o Planalto e o PT também já notaram que não tem nada a ganhar. O Centrão continua contando votos e o Jair parece ter percebido, enfim, que se conseguir se manter em prisão domiciliar, estará no lucro. A próxima semana, olha, vai ser decisiva para o bolsonarismo. Vamos falar sobre a questão do Bolsonaro e o julgamento, né? O Supremo Tribunal Federal publicou hoje o acórdão do julgamento que condenou o Bolsonaro e ex-integrantes do primeiro escalão do governo pela tentativa de golpe de Estado. Com isso, começa o prazo de 5 dias para as defesas apresentarem os recursos. E aí, há uma expectativa de que essa definição saia ainda neste ano. Isso significa que o prazo está correndo, não é mesmo, Josias? Agora há toda uma expectativa sobre ele estar preso e não em prisão domiciliar. Isso pode vir a acontecer aí desse ano? Pode, essa é a perspectiva do Supremo, né? O Supremo trabalha com essa perspectiva e é muito curioso porque o acórdão do Supremo chegou para o Bolsonaro antes do acordão idealizado para reduzir a pena dele, né? Esse assunto, a redução de penas, está anestesiado no Congresso
E agora, com a publicação desse texto que resume o resultado do julgamento, abre-se o prazo de 5 dias para a apresentação de recurso da defesa e, na prática, encurtaram-se os horizontes do condenado, né? Do ponto de vista jurídico, o acórdão apenas resume, como disse, o resultado do julgamento, traz todas as decisões que foram tomadas pelos magistrados da primeira turma. Em janeiro desse ano, o retorno do Trump à Casa Branca tinha deixado o Bolsonaro entusiasmado, né? Ele disse, inclusive, que tinha retornado à infância. Não vou nem tomar mais Viagra, ele falou. E no próximo domingo, dependendo do resultado do encontro do Trump com o Lula, na Malásia, o Bolsonaro talvez precise tomar calmante, né? O Alexandre de Moraes, alheio ao enquadramento dele naquela lei Magnitsky, ele está manejando os prazos regimentais do Supremo para que a ordem de prisão do Bolsonaro, em regime fechado, seja expedida antes do final do ano. E na falta de ferramentas jurídicas, na falta de artimanhas políticas capazes de atenuar o seu drama, o Bolsonaro ele é compelido pelas circunstâncias a adaptar um antigo provérbio. Eu falava com um aliado do Bolsonaro hoje de manhã, impressionado com a rapidez com que o dilema do Bolsonaro se apresenta, né? Ele dizia que esse ditado remodelado ficou mais ou menos como quem não tem Trump caça com o Centrão. O Bolsonaro vai precisar caçar com o Centrão. E a paciência desse bloco político com o Bolsonaro diminui na proporção direta do aumento do favoritismo do Lula. Então, ou o condenado, o Bolsonaro, deixa de ser um fator de estilhaçamento da direita, ou ele vai perder também, além dos horizontes, além da perspectiva de liberdade, ele vai perder também a influência na escolha do candidato anti-Lula. Então, o drama jurídico do Bolsonaro é conhecido, Fabiola, e o drama político dele vai ganhando contornos mais dramáticos, né? Ele está perdendo a capacidade de influência. Vamos lá, Raquel, queria te ouvir também a respeito dessa... Você tem apuração, inclusive, né, sobre a defesa de Bolsonaro, a preocupação em relação a esse prazo correndo, né? Então, Fabiola, o Josias comentava, né, o quanto se aproxima a prisão de Jair Bolsonaro e o ritmo rápido que o ministro Alexandre de Moraes está dando caso, a perspectiva dentro do Supremo que Jair Bolsonaro seja preso definitivamente ainda esse ano, ele está em prisão domiciliar. A defesa tenta fazer o contrário. Ela vai tentar agora utilizar os embargos declaratórios e talvez também os infringentes, são 2 tipos de embargos diferentes, para protelar essa prisão e tentar empurrar isso para 2026. E para isso ela vai utilizar o voto do ministro Luiz Fux. Foi um voto, todo mundo se lembra, longuíssimo, 12 horas de voto, muito detalhado. Então a defesa, eu estava conversando com advogados ali da equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai pegar todos aqueles pontos, muitos dos quais já foram esclarecidos ali pela primeira turma do Supremo, mas vai embargar. Então, ela primeiro vai entrar com os embargos declaratórios, ela tem 5 dias para fazer isso. O ministro Alexandre de Moraes pode decidir isso monocraticamente, ele mesmo, mas aí a defesa pretende agravar. Se ele decidir monocraticamente, vai tentar levar para a primeira turma, o que o ministro pode aceitar ou não. Uma vez findo esses embargos declaratórios, a defesa vai tentar entrar com o embargo infringente. O embargo infringente, Fabiola, só pode acontecer se tiver divergência. E teve a divergência do ministro Luiz Fux. Então, de novo, o voto do Fux abre esse espaço para a defesa de Jair Bolsonaro. Existe um entendimento dentro do Supremo, quando é no plenário, você tem que ter pelo menos 4 ministros divergindo para você ter embargo infringente. Então, teria um entendimento que quando é na turma tem que ter pelo menos 2 ministros. No caso ali de Jair Bolsonaro, você teve só um ministro divergindo, seria o ministro Fux. Então, o que a defesa pretende fazer? Se Moraes entender que, olha, não cabe embargo infringente, você teve só um ministro divergindo, eles vão tentar levar isso para o plenário do Supremo. Não, você não pode decidir sobre isso, Moraes. Quem tem que decidir se vai ter ou não embargo infringente é o plenário do Supremo. Então, a defesa vai fazer o papel da defesa. Vai tentar utilizar de
todos os recursos que forem possíveis para ganhar tempo, para gastar esse tempo, lembrando que as férias do judiciário são aí a partir, eu acho, se não me engano, da segunda quinzena de dezembro, para tentar esticar isso daí e tentar levar a prisão definitiva de Jair Bolsonaro só para 2026. Se vai dar certo? Não sabemos, é pouco provável, porque o Moraes está tentando colocar isso em ritmo acelerado, mas os advogados vão tentar.